Esse caso também é um absurdo. Eles têm uma diferença pequena de idade, mas é tia e sobrinho. Bota a foto dos dois no ar, Edu, por favor. Esse homem, segundo a polícia, abusou sexualmente e matou a própria tia aqui em São Paulo. Ele oferece uma carona para a tia numa moto, leva até um matagal e acaba com a Kelly. Põe no ar. Carlos Magno fugiu, se escondeu e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Hoje, com 34 anos, é assim que o assassino de Kelly se apresenta nas redes sociais, como Guinho Sanches. O rapaz com pinta de bom moço foi capaz de destruir a própria família. Os dois tinham pouca diferença de idade. Ela com 19 anos, ele 22. Carlos nunca escondeu os desejos que nutria por Kelly. Inclusive, já chegou a importuná-la. Desde pequenininha, a família conta que ele apresentava um comportamento um tanto doentio. A família dela, inclusive, não sabe até hoje se ele a convenceu a subir na moto ou se ele obrigou Kelly a ir com ele até aquele matagal. Mas todos acreditam que ele teria inventado a ela que a levaria para casa. Mas no meio do caminho, mudou o destino e os dois foram parar em um canavial. Lá, Carlos usou o próprio capacete para agredir Kelly. Ele a estuprou e depois a matou com requintes de crueldade. Ele machucou ela bastante, ele estrangulou ela, na verdade, até com a própria roupinha que ela estava com um topzinho, ele enforcou ela com esse top, com a correntinha que ela usava no pescoço também. E ele machucou ela bastante, ele arranhou ela o corpo inteiro, ele fez barbaridade no corpo dela. Na época, Carlos Magno da Silva Ramos tinha 22 anos, quando fugiu da cidade de Cosmópolis, interior de São Paulo, um dia antes de ser desmascarado pelo resultado de um exame de DNA. Para o seu João, que é pai da Kelly, foram 12 anos de muito sofrimento, angústia, revolta. Ele não consegue esquecer o dia em que foi chamado até o IML e teve que reconhecer o corpo da filha. Fui para Cosmópolis, entrei primeiro na delegacia. Cheguei, lá em Paulínia, a dona falou que achou o corpo de uma moça aqui em Cosmópolis, né? O corpo de uma moça. Aí o policial falou assim, o senhor sabe da roupa que ela estava? Eu falei, sei, ela estava com uma blusinha verde e uma saia. Aí foi lá, veio com aquela roupa, enrolado no pano e me mostrou. Falei, a roupa da minha filha, a roupa, e cadê minha filha? Aí o policial me botou na viatura, me levou direto no cemitério. Aí chegou lá, entrou de uma vez, parou a viatura na porta do microtério. Aí puxou a gaveta. Quando puxou a gaveta, o corpo da minha filha do mesmo jeito que nasceu. Aí eu não sei aonde eu fui parar. Alguns dias depois, ele agiu como se nada tivesse acontecido, prestou apoio, solidariedade a todos os familiares, inclusive compareceu no velório. Ninguém suspeitava dele, até o momento em que a família consegue fazer uma ligação do rapaz que emprestou a moto a ele e ele é levado a prestar depoimento na polícia. Fez o velório dela, ele foi no velório, ele participou do velório. Chorou? Ele não chorou, ele só ficava com os olhos parados na gente, só que a gente não entendia o motivo, né? Ninguém nessas horas não vai imaginar que um parente seu vai ser capaz de fazer uma maldade dessa. E ele ficou lá o tempo inteiro, até depois que enterrou e tudo. Só que aí depois de tudo isso, a gente começou a fazer pergunta para ele. Meu pai, meus irmãos começaram a fazer pergunta. Aí ele falou, eu vi ela no sábado. Entendeu? Ele disse que viu ela no sábado. Mas ele não sabia explicar o que tinha acontecido com ela. Só que até então a gente também não queria julgá-lo. Porque a gente não ia imaginar que ele seria capaz de uma maldade dessa.
Ana lembra de um episódio na infância entre a tia e o sobrinho. Ela acredita que o fato tenha relação com o ataque brutal. Ele assediava a sua irmã desde a infância, né? Foram criados juntos, praticamente juntos, mas ele sempre dava alguma indireta, tentava ter algum tipo de relacionamento com ela, que não era natural, né? Sim, quando ele era criança, inclusive ela tinha 4 anos e ele já tinha 6, só que a gente já via maldade nele desde criança. Aí, uma vez, até eu mesma vi ele mexendo na Kelly de uma forma errada, que não foi o que nossos pais ensinaram pra gente. Aí eu comuniquei com a minha mãe. A minha mãe deu uma palmada nele e falou pra ele que não era daquele jeito, que era pra estar tratando a tia dele. Que ela também não suportava de ser tratada desse jeito, que ela corria, ela se escondia dele e ele sempre fazendo graça. Aí ele pegou e ficou com raiva da minha mãe. Eu lembro que até então ele tinha prometido que ia vingar. Que ele ficou com raiva da minha mãe de ter corrigido ele. A família Ramos não consegue entender como Carlos passou esses anos todos, desde que fugiu lá de Cosmópolis, no interior de São Paulo, escondido aqui na zona sul da capital, vivendo como se nada tivesse acontecido, usando o próprio nome, os documentos, trabalhando como manobrista em um estacionamento. Chegou a casar, ter filhos, e sempre quando uma pessoa próxima tinha acesso à publicação que foi compartilhada, a foto dele sendo procurado, ele negava qualquer participação em crime. Dizia que aquilo era uma calúnia feita por uma ex-mulher. E foi assim que ele enganou muita gente durante todos esses anos. A polícia nos levou até o lugar onde o foragido fez morada. Olha, a gente continua na cola da viatura da polícia. Ali dentro também está a irmã de Kelly, ela que esperou durante 12 anos por uma informação sobre o paradeiro do Carlos Magno e agora está com a esperança de que a justiça seja feita, de que realmente dessa vez ele vai ser capturado. Nós acompanhamos todo o trajeto dos policiais até este local. Segundo informações, o Carlos Magno morava em uma casa naquela viela estreita ali, que vou pedir para o Valdir mostrar. Vamos chegar mais perto aqui. E vamos também tentar descobrir se as pessoas vão colaborar com alguma informação sobre este criminoso. Você conhecia o Carlos Magno? Daqui só daqui. Daqui como? O de que era morador. A gente que ele era casado com a menina que mora aqui. Só esse contato que a gente E tinha. ele morou aqui durante quanto tempo? Ixi, ele morou, separou, depois voltou de novo. Acho que ele ficou uns 2, 3 anos nessa mora, separava dela, voltava de novo. Aí por último ele alugou uma casa aqui e estava morando sozinho nesse cômodo aí. Eu vou conversar novamente com a Ana Cláudia, que é a irmã da Kelly, porque ela não tinha vindo aqui neste local antes, não tinha ideia de onde o Carlos Magno passou esse tempo todo escondido. Ele chegou a criar uma rede social com o nome Guinho Sanches, né? Agora, o que você sentiu quando chegou aqui? Eu senti revolta. É muito revoltante você saber que uma pessoa que fez um crime desse alto calão ter a capacidade de se esconder em meio de pessoas de bem, né? Vem comigo porque agora a gente vai seguir aqui os investigadores. Eles preferem não mostrar o rosto, até por uma questão de segurança. Nós estamos aqui, chegando exatamente na casa onde o Carlos Magno viveu com a ex-mulher dele, com quem até teve um filho. Na época em que ele cometeu o crime, ele já era casado e já tinha uma filha pequena. Hoje ela tem 13 anos. Mas depois que ele ficou aqui escondido, o lugar está um pouco escuro, ele acabou conhecendo uma outra mulher e constituiu uma nova família. A Kelly, se estivesse viva hoje, teria 30 anos. Ele tem 34. Viveu durante todo esse tempo, teve liberdade para isso. Na casa onde ele viveu, a ex-mulher dele neste momento está trabalhando. Eu conversei com um filho dela que é menor de idade e ele disse que o Carlos Magno, de um dia para o outro, sumiu, desapareceu sem levar absolutamente nada. Isso aconteceu um dia antes da primeira investida da polícia aqui nesse local.
Ele acabou tendo acesso a uma publicação que viralizou nas redes sociais, com uma foto dele como procurado. Alguém da comunidade avisou para ele que ele estava sendo procurado e antes de ser preso ou levado até a delegacia, ele desapareceu. Ninguém sabe no momento o paradeiro exato do Carlos Magno. Mas ainda vive a esperança de que ele pague pelo que ele fez. Que isso não fique impune, que não seja só mais uma Kelly, entendeu? Assim, a gente quer justiça, a gente precisa que ele pague pelo que ele fez, entendeu? Por todo o sofrimento que ele causou pela Kelly, pela vida dos meus pais, entendeu? Que sofre até hoje. Meu pai tem 81 anos, entendeu? Então ele precisa que ele pague, sim, a gente precisa da justiça.